predestinação. Que você vê agora, o Senhor determinou tudo isso mais cedo? Em outras palavras, você diz, então foi o meu esforço? Não, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que quando você olha aos tronos que foram estabelecidos, o ancião de dias veio e sentou, e os livros foram abertos, lembrem-se que isso está no meio de lá. Então, o juízo está sendo determinado. Então, tem o juízo determinado que eles fazem mais cedo. Se você ler também a outra escritura, o mesmo Daniel, ele diz que a estrutura que foi predestinada, que vai ser cumprida, deve vir ao fim. Olha isso agora, até mesmo esse juízo e o juízo vindo depois estão baseados dentro da Arca da Aliança. Isso é muito sério, porque é ali aonde os 10 mandamentos estavam. E é por isso que a lei de Deus está ali. A lei de Deus de liberdade, a lei exata de Deus, o que você quiser chamar. Aleluia. Então, nós vimos novamente que o Evangelho deve ser proclamado para todo mundo. Vamos ler Apocalipse 6 rápido e depois vamos para o 5:9. Eu vi outro anjo que voava e tinha o Evangelho eterno para pregar para eles que viviam na terra e para toda a nação e para todo o povo reino. Agora, Mateus 24:14. Eu somente estou te ajudando a colocar tudo junto, meus filhos e minhas filhas. Mateus 24:14, então. E esse evangelho do reino será pregado para todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 5:9. Diz, e eles cantavam um novo cântico, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você vê agora, esse é o foco. Agora, Apocalipse 7:9, então deve ser proclamado para tudo, toda a humanidade, isso é muito poderoso. Nosso Deus quer que todo mundo seja nascido de novo e entre na glória. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. É o homem que recusa entrar, não é verdade? Você pode ler agora Apocalipse 7:9. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povo, língua, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles foram comprados. Lembrem-se que esses ali foram comprados. Então você vê quanto fruto produziu isso, porque foi pior, mas eles ficaram de pé. Então o maior avivamento vai acontecer provavelmente na grande tribulação, porque naquele tempo você vê que o inferno é verdadeiro. Se a gente brincar, a gente vai escorregar lá. Então agora as coisas se tornou, rapidamente eles vão perceber, nós vamos cair no inferno se a gente não mudar. Então, o maior avivamento vai acontecer na grande tribulação. Porque, de repente, eles vão ver que o inferno vai cair para eles. Então, eles vão aceitar morrer pelo evangelho. Muito sério. E nós vimos que se chama o evangelho eterno porque o eterno Salvador foi aquele que trouxe. Leia o livro de Apocalipse 1:13. Acho que é isso. Aí vamos para 1:18. Apocalipse 1:13. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Só um momento. Você já se perguntou quando ele descreve, você sabe que o céu está apresentando Cristo, né? Só um momento. É assim que o céu apresenta Cristo? Isso não é uma brincadeira, porque na Terra você quer dizer, não, o mundo é inacreditável. Não, eles estão conversando com seus relativos e seus irmãos. Agora é como que
os céus está apresentando a Cristo. Não é uma brincadeira. É com uma tremenda glória. Agora, olha isso. Quando ele apresenta, eu dei os momentos que ele me visitou, na verdade. Lembrem-se, quando teve, eu não quero dizer, mas quando eu falei para Deus, com Deus naquela noite, 22 aleijados andou. Mas eu estava muito com raiva, assim, bravo. Naquela noite ele mesmo apareceu. Ele apareceu. Estava prestes para ir para a América Latina. Ele apareceu. E como que todo o sol entrou na sala. Assim, inacreditável. O sol inteiro entrou na sala. E aí os seus olhos... Eu dei para vocês a descrição. Eu disse que quando escuta que os seus fogos estão como chamas de fogo, então a glória é como um total sol, vai ser mais branco. Branco assim, mas inacreditável. Você não consegue ver. Você não consegue abrir seus olhos para ver direito. Então agora, os olhos não é chamas assim, é assim. Vocês viram, eu já descrevi, vocês estavam aqui os dois olhos. As chamas, até que eles tiveram contatos visuais assim. As chamas, assim, dentro da glória. Então depois de contato visual, aí ele falou. É assim como os céus apresenta o Messias. Não se engane. Ele agora está apresentando uma coisa majestosa, inacreditável, indescritível. Você agora vê essa descrição e ele está dizendo o eterno evangelho eterno, porque está sendo trazido para nós pelo Salvador eterno, ele mesmo. E é por isso que ali, se você lê o versículo 13, eu quero ir para o 18, eu quero ler de novo o Apocalipse 2, 28, algo assim. Somente começa o 13 e continua. Do 13. É o versículo 15, Apocalipse 1:15. Os pés eram como o bronze reluzente, em uma fornalha ardente, e a voz como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Você escuta isso agora? Então, a ministração eterna pelo eterno Salvador foi anunciado porque ele é o primeiro e o último. Então isso é muito sério. Preste atenção. Escute isso agora. Esse é o Salvador. Ele é o Salvador, o primeiro e o último. Continue. Sou aquele que vive. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Então o Evangelho é trazido pelo eterno Salvador. Estamos juntos? Por isso que se chama o Evangelho Eterno. Muito sério. Tem mais? Sim, meu Senhor. E tenho as chaves da morte do Hades. Então ele vive para sempre. Você também lê, acho que é o 18 que você leu? Você leu o 18? Sim, obrigado. Então outro, João 1 e 2, o Evangelho Eterno é eterno porque é trazido para nós pelo eterno Salvador. Deus desenhou isso antes da criação. Leia João 1, nós temos muitas escrituras. Isso é só uma introdução para que entremos na mensagem. João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, significa que ele vive eternamente. Então não pense que você pode pegar o seu evangelho e pode agora virar e comer um pouco de dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Esse é o eterno Salvador. Ele nos trouxe a eternidade. Também vimos que o evangelho eterno é eterno. O evangelho eterno é eterno porque tem uma redenção eterna. Se você pegar esse evangelho, você agora vai completar eterno para a alma. Eterno. Você vai ser redimido eterno para o reino da glória. Aleluia. E Apocalipse 2:8, vamos para lá?
o Eterno Salvador, enquanto eu termino. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Muito poderoso. Então nós vimos que os anjos estão voando. Isso significa que o Senhor está dizendo: pega o evangelho com pressa. Então o evangelho eterno deve ser pregado com pressa. Então agora nós pegamos uma pequena perspectiva e um conceito, porque agora nós entendemos que há um outro grupo desse outro lado tentando ganhar pessoas para eles mesmos. Nós vimos Apocalipse 16, eu pulei para o 13 para o 14, vimos Apocalipse 17, versículo 1, versículo 15. Nós vimos que eles estão tentando ganhar as pessoas para o lado do inimigo. E é verdade, você vê o mundo hoje e vê como é que o mundo está hoje. Você pode ver que o mundo, eles estão celebrando o rei, eles está quase global agora, todos eles aceitaram, cada nação está legalizando homossexualismo, aborto. O inimigo realmente está se movendo. Você pode ver, você está vendo agora as crianças bem rebeldes. Eles vão agora para o mercado, eles pegam o chocolate. E se você fala, vamos pagar, ele não. Aí ele se joga no chão, aí ele fala, mamãe, eu vou ligar para a polícia. Cada criança. Então você pode ver que o inimigo realmente infiltrou nos sistemas. E a família e a estrutura da sociedade. E nós chegamos em um lugar onde os Estados Unidos, em algumas cidades, se você pegar, roubar algo menos que $1.000 não é um crime. Se você entrar e roubar alguma coisa menos de $1.000 não é um crime. Você vê que isso está nas notícias. Você vê alguém que vem e está roubando coisas, depois está empurrando. Aí ele pega ali outra coisa. E se você escutar bem, eles dizem demônios. Então são anjos caídos. Então você vê que eles estão fazendo batalha, levando as pessoas. Então precisamos nos mover bem rápido, por isso que os anjos estão voando, não é verdade? E vamos para Mateus 28, versículo 18 ao 20. A comissão que Deus nos deu para levar o evangelho. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito poderoso. Agora Marcos. Precisamos correr. É um tempo muito malvado hoje. O inimigo está tomando as nações, tomando as pessoas. Então precisamos... Eu simplesmente estou resumindo para vocês a importância pequena do que você pega do que nós estamos vendo. Em cada ocasião, o Senhor ele está pedindo para que a humanidade obedeça a Ele. Então isso é muito sério. O que o segundo anjo estava falando, obedecer o Senhor, obedecer o Evangelho Eterno. Se você olhar a escritura de Gênesis 1 do começo até o final, você vai ver que o Senhor está colocando agora isso sobre a humanidade para obedecer a Ele. Se você olha a salvação cristã essencialmente está nos chamando para obedecer ao Senhor. É um estilo de vida que vai nos ensinar a obedecer ao Senhor. Estamos juntos. E eu posso continuar, então, os 10 mandamentos. Ele enfatiza o que? Obediência ao Senhor. Eu posso seguir todo o caminho até o fim. In other words, the message being transmitted is now not his message. Once
a mensagem certa, ele quer que seja instalada na igreja globalmente, e fala que é para medir os requerimentos, os pontos centrais, os standards do verdadeiro evangelho. Número 1, tema a Deus. Número 2, dele glória com a sua vida. Número 3, Deus julga o pecado, aparte-se dele. Número 3, tem um dia do juízo que foi estabelecido. Número 4, esse juízo está chegando, o Messias está vindo. Número 5, adore Deus, aquele que criou os céus, a constelação dos planetas, os homens, ele criou os homens, os lagos, e depois as fontes das águas está debaixo da terra. Depois ele é capaz de criar a nova criação quando Jesus vem e nos salva. Ele disse: se você encontrar esse Deus, adore ele. E eu conheço ele, o nome dele é Jeová, não é? Então ele somente é digno de adoração. Obrigado por aplaudir por ele. Sim, ele é digno da nossa adoração. Muito obrigado por aplaudir. Então você vê, a mensagem, simplesmente estou resumindo para começarmos. É muito sério o que o Senhor está dizendo, que essa mensagem é relevante agora, porque agora também eu vi o arrebatamento. É como que o Senhor está agora chamando, está fazendo o último chamado, não é? Ele está fazendo o último chamado para as nações. Volta para o Evangelho eterno. Temam a Deus, honrem a Deus. Aleluia. Passo a passo. A última meta do Evangelho eterno que ele está chamando, vimos também a última chuva, né? Vimos que no dia de Pentecostes tinha chuva que trouxe a igreja agora para ser levantada e para amadurecer e para poder provar, improvisar agora para que a colheita possa ser ceifada. Então agora você vê em outras escrituras também, em João 2, 1 ao 11, tudo que o Senhor manteve e depois ele colocou na mesa a última carta. Aí nós vimos a colheita. Vimos a colheita e vimos as uvas também. A colheita do Senhor na colheita e nas uvas. O que você vai ver agora? Então vamos ver no ponto central. Como começou antes da segunda vinda, você vê muito claro que há algumas pessoas que vão sobreviver à grande tribulação, vão permanecer firmes e o Messias aparece com eles. Amém? Eu sei que é muito complicado, eu não quero entrar, então agora em outro ângulo daqueles 1.400, eu sei tanto deles, eu sei como que eles vão vir para agora a figura. Se você ver Israel agora, você vai falar, ficar com o coração cortado, porque agora o inimigo foi e tentou destruir, mas o Senhor é muito poderoso. Aleluia, o Senhor é muito poderoso. Sim, o Senhor é muito poderoso, vai trazer eles das 12 tribos, não se preocupe. Mas o diabo foi lá e tentou destruir os recordes. Mas o que eu estou dizendo agora é que se você for simplesmente aonde esse evento foi ir, e eu vou trazer diante da igreja antes do arrebatamento, e esse evento você vê que é mencionado, os 1.400 estavam cantando hinos de Moisés e do Cordeiro de Deus, e você vê muito claramente que eles vêm para poder lutar. Aqueles que estão se reunidos do lado de fora da cidade, que são inimigos, planejando atacar Jerusalém. Então, é uma conversação ali que o Senhor está tendo sobre o seu povo. E em Apocalipse 14, 1 e 5, nós vimos que eles estão com o Cordeiro. Aleluia? Sim, você está vivo porque nós já lemos isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, tudo isso tem a implicação, por isso que o Senhor coloca aqui para você. E a aplicação é muito simples. O Senhor está dizendo, por favor, o mundo vai ser dividido em dois, estritamente se você obedece ao Evangelho Eterno ou não. Então, número 2, ele está dizendo que mesmo que o anticristo, mesmo ele vai ser amarrado e jogado para o lago de fogo. Então não escute ele. Não escute a ele. Ele prefere te matar, porque daí no final ele vai ganhar. Mas aí fala que no final eles venceram ele pelo sangue do Cordeiro e o testemunho da sua língua, não é? Eles ainda triunfaram porque eles não negaram a Cristo. Então eles ganharam dele. Então nós vimos a colheita. Então nós vimos que os anjos, muitos anjos proclamaram
como nós vimos, estavam falando com ele que estava sentado na nuvem, o Messias. Nós vimos, então a terra vai ser dividida em dois, o juízo e o anúncio. Nós vimos tudo isso e depois a advertência. É uma advertência séria pelo Senhor e a besta, na verdade? Então, eu quero que nós possamos continuar essa conversação. Ontem nós vimos o seguinte, eu só vou passar, porque teve alguns que não estavam aqui ontem, aleluia. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que tem uma reunião de conselho amanhã, mas vamos segurar, né? Vimos que o Evangelho Eterno se chama Eterno, aqueles que estão aqui, porque agora coloca a verdade eterna de Deus. Isso é o número 1. Número 2, eu já fui por eles, porque ele é imutável. Tipo, ele é imutável. Nós já vimos isso muito claramente. Nós vimos que ele permanece sem mudar para sempre, eternidade e eternidade. E ele não muda de acordo com a filosofia humana, o modernismo. Aleluia. E é por isso que você precisa realmente ter muito cuidado e olhar agora. Se não é verdade que você está em outro evangelho. Outro evangelho, aleluia, porque ele diz que o seu evangelho eterno é imutável. Imutável, como nós vimos ontem, o Senhor ele mesmo já assegurou isso, já protegeu dentro da arca, da aliança dentro dos céus, e a sua eficácia é para a redenção eterna. Aleluia, por isso que se chama evangelho eterno. Tem poder para salvar as almas e os corações para a eternidade. E nós vimos que o Senhor, ele está falando sobre o evangelho eterno porque ele sabe que tinha uma queda no povo. É por isso que ele está pedindo agora por restauração. E isso foi falado na Bíblia, nós estamos conscientes, a Bíblia fala sobre a restauração. Também vimos que a igreja desse dia presente, moderna, precisa tomar cuidado para que o inimigo não venha e possa mudar o evangelho para se tornar algo além. Isso já aconteceu nessa era, eu vou tentar chegar até lá hoje. E nós vimos que o temor de Deus é enfatizado. Se você ler a próxima escritura, eu vou ficar feliz. O temor de Deus é enfatizado. Salmos 34, 9. Tem várias escrituras, você tem que ler rápido. Umas 10. No temor de Deus. Salmos 34, 9. Diz assim: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, ele está dando todas as vantagens de você temer ao Senhor. Depois Provérbios. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly. Abençoado seja o Senhor, aquele que. Provérbios 3:7. Depois Salmos e depois Filipenses. Seja sábio diante dos seus olhos, permaneçam no Senhor e apartem-se do mal. Salmos 19, 9. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é limpo. Então ele está colocando o fato de que o Senhor julga, muito, muito poderoso. Filipenses 2, 12, depois Provérbios 1, 7, depois Provérbios 1, 8. Depois vamos voltar para Mateus. Meus amados, como sempre tenho obedecido, não na minha presença, mas também agora na minha ausência. E na sua salvação trabalhe com temor e tremor. Toda a nossa caminhada. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o começo do conhecimento, mas agora quem despreza, ele é destruição. Então agora você vê que o temor de Deus, e depois Jó, muito poderoso. E não temam esse que possa matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você vê muito poderoso. Para Jó 28, 28, disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar do mal é ter entendimento. O último, Eclesiastes 3, 15.
Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his Vamos escutar o que foi falado. Escute a Deus e mande o seu mandamento. Permaneça com o seu mandamento, porque essa é a sua ordem. Então agora o Evangelho Eterno é a mesma mensagem que os santos do Antigo Testamento receberam. Eu sei que muitas pessoas se confundiram. Fala, não, obrigado, porque graças a Deus é o Evangelho Eterno. É a mesma mensagem que os santos do Antigo Testamento receberam. Aleluia. Você vê que eles ficaram na fé desde Hebreus 13 que nós lemos. Eles recusaram ser livrados porque eles aceitaram morrer. Eles estavam tentando procurar por uma nova ressurreição, mas eles escutaram dos profetas que o rei está vindo, o Messias estava vindo com uma nova ressurreição, uma gloriosa ressurreição, aonde eles seriam ressuscitados, não iam mais morrer, eles iam entrar para a glória. Então eles aceitaram morrer porque simplesmente eles escutaram que o Messias ia vir. Simplesmente escutaram, eles não viram. Então, que desafio! Ele está dizendo, quanto mais você como geração. Então, a mesma mensagem que foi pregada, que foi recebida pelos santos do Antigo Testamento. Lê o livro de Hebreus 3,16. Alguém está aprendendo alguma coisa? Acho que isso vai te fazer entrar mais profundo na palavra e te ajudar de acordo com a vida do Messias e a instrução. Quem foram os que ouviram se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou no Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Muito sério. Hebreus 4:2 é o Evangelho Eterno que os santos do Antigo Testamento receberam. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Jesus pregou o mesmo Evangelho Eterno. Aleluia! É o mesmo Evangelho que os discípulos pregaram e o mesmo Evangelho que temos que pregar. Então, é um evangelho poderoso que os anjos vieram dos céus, da Arca da Aliança. É limpo, não é contaminado. Significa que é eterno, porque aparece agora na sua pureza. Eu vou terminar antes de começarmos. Então, está cheio da sua graça, povo abençoado. Tem agora o poder, reconciliação, o sangue de Jesus. E agora, com a sua forma original, como ele foi e pagou o preço pelo pecado. Vimos tudo isso ontem e que tem agora um poder libertador para a alma. Vimos agora que ele coloca antes da criação. É por isso que agora o Senhor tem isso e ele apresenta para vocês, mas também falamos que tem um tempo que ele vai começar a parar de dar isso para os homens, que tem uma porta que vai fechar. Então agora receba antes da porta fechar. Então foi revelado agora por unção de dias, quando ele falou no começo Deus criou o mundo. Então esse é o Evangelho Eterno que está sendo proclamado. Gênesis 1, Gênesis 3:8, quando ele está alcançando todos os seus filhos perdidos. Esse é o Evangelho Eterno. Também Romanos 8:29, você pode ver que ele predestinou antes da criação. Então, esse é o Evangelho Eterno. Romanos 8:28 e 29 e 30. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Muito poderoso. Então, vemos muito claramente que é isso o que os profetas na Bíblia, eles sempre pregaram. Aleluia! O Evangelho Eterno é onde a Bíblia sempre pregou, sempre foi falado, e é isso que foi pregado para Abraão.
E foi isso que Isaías profetizou. Aleluia! Os profetas sempre profetizaram desse evangelho do evangelho eterno, foi revelado para ele. Então, através do seu filho, você lembra o que aconteceu naquela montanha? Também Isaías profetizou e falou disso. Ele até falou da vinda do Messias, ele falou sobre Isaías 53. O livro de Isaías é como um evangelho quinto, não é? Porque vemos o Messias vindo para vir e fazer a paixão de Cristo, para morrer pelo homem. E você também vê que depois disso ele foi e morreu, e aí ele resplandeceu como a luz. E você vê a ressurreição lá. Então você vê que é muito poderoso o livro de Isaías, porque ele fala sobre a vinda do Messias. E esse é o evangelho eterno que Isaías profetizou. Aleluia! E vimos também que é eterno porque é um mediador eterno que nós vimos em eternidade, mas também ele passa por perseguição. Chama a perseguição para que as pessoas possam sobreviver e aguentar a perseguição. Vocês estão ainda felizes? Então o evangelho eterno, ele deve mudar a nossa vida como vivemos nessa terra. Aleluia! Tenho tantas escrituras. 2 Pedro 3, 10 ao 11. Tem como 11 escrituras ainda aqui. Talvez 10. 2 Pedro 3, 10. É a razão que o Senhor prega, anuncia, é para mudar a nossa vida nessa terra, não é verdade? A maneira como a gente vive nessa terra. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão nos céus e desaparecerão como grandes trondos, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Que tipo de vida? Uma vida santa, que quando o Evangelho agora pronunciou isso, que esse mundo vai chegar ao fim, que agora um novo reino que está vindo, Cristo veio e morreu pelos seus pecados. Então agora se você sabe que está vindo, então você sabe que a terra vai ser destruída. Então que tipo de pessoa, que tipo de vida que eu vou viver? Então tem que ser uma vida de pessoas santas. Aleluia, uma vida santa. Apocalipse 21. 1 ao 4. E hoje temos uma maravilha que aconteceu nessa nação. Aleluia! E eu disse que é incrível. Oh, sim. Eu disse sim, é incrível, muito poderoso. Porque na descrição eu acho que eu estava falando em um dia exatamente do que ia acontecer, né? Sim. Sim, porque eu disse que tem um vestido e também o que ela está usando. Sim, eu disse, para nós o Senhor está falando muito sobre esses países, muitas coisas todo o tempo. Então, quando nós dermos isso para vocês, nós vamos nos mover. Porque você vê, as nações estão aqui, precisamos honrá-los e ir para os seus países. É incrível. Já estamos prontos para ir. E você vê agora que as nações veem isso, eles desejam e anelam ver a glória de Deus. Aleluia! Especialmente que é de graça. Então, essa é uma coisa incrível, incrível! Eu estou tão feliz que você veio para testemunhar isso. Eu estou feliz que você veio para ver isso. Agora você pode voltar com esse canal. Você só precisa voltar só com isso. Eu sei que você tem tudo isso que você recebeu, mas um canal. O que você estava vendo numa base diária quando você estava aqui no Cristo? As coisas que eu vi. Eu disse que sentamos lá. E as pessoas sempre vieram das oficinas. E você vê, agora estou trabalhando, não posso fazer nada. O Senhor tem que estar no lugar, em primeiro lugar. Eu vi isso quando estávamos lá. A palavra foi pregada, uma palavra muito profunda. Então eles estão indo muito profundos. E para nós, o povo aqui, alguns só brincam. Eu vi que há uma fome também. As pessoas estão vindo e parece que as minhas irmãs, acho que é uma irmã falando, as minhas irmãs, Samantha, eu vejo que eles estão
vestido de uma maneira honrada. Sim, eu não vi ninguém se vestido dessa maneira, com essa decência. Então, eles estavam se chamando de profissionais, que estavam ao redor deles, sempre muito humildes diante do Senhor. E eu vi também que enquanto estávamos lá, servos do Senhor comandaram o sangue do Cordeiro de Deus. E os aleijados levantaram e saíram andando. O Odiano, vocês estavam lendo o Odiana? Aí você fala, tem um avivamento? O que está acontecendo? Tem um avivamento? O Senhor está visitando as nações. Você deve se preparar, devemos nos preparar para que Ele possa nos visitar. E eu dei a mensagem de justiça, santidade, apartem-se do pecado, não entre na apostasia, esquece do evangelho da prosperidade, não se preocupa, Deus, Ele vai te ajudar, mas não pegue agora o evangelho da prosperidade dessas coisas, aleluia. Muito poderoso. Qual a escritura? Era Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Muito poderoso esse evangelho eterno. Isaías, antes de ir para Levítico 10:10. Que você deixa o que é santo seja santo, separado como santo. Aleluia. Isaías 66:17 diz assim: aqueles que se consagram e se purificam para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, que come, eles mesmos serão purificados. Levítico, depois Jeremias 8:4. Levítico 10:10, para que você possa colocar uma diferença entre o santo e o que não é santo. Então vamos nos separar santos. Não vamos trazer as coisas do mundo para dentro da casa. Se nós somos santos e nascidos de novo, vamos nos separar agora a nossa vida do mundo decaído. Aleluia. Esse é o propósito do Evangelho Eterno. A razão é essa, para mudar a maneira como você vive. E entre o limpo e o que não é limpo, o santo do que não é santo. E agora, separação. Aleluia. Então agora Jeremias 36, pegue para mim. Naqueles dias, Judas será salvo e Jerusalém habitará salvo. E esse é o nome em que deveria de ser chamado o Deus, o nosso justo. Muito sério. Agora, olha isso. O Evangelho Eterno, ele é feito para te convencer. Que quando ele prega, ele é pregado, vai te convencer. Você vai num domingo, num culto, você vai lá, você fica feliz, você vai dar a mão para ele e fala: uau, pastor, muito bem, eu gostei tanto desse sermão, desse culto que você deu. Estou muito feliz, eu estou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Quando você escuta isso, então você sabe que tem um problema, né? Tem um problema sério, porque ele deve te convencer do pecado, o evangelho. Mas a igreja hoje, eles estão pregando um evangelho que não provoca uma mudança, uma transformação no comportamento. Eles estão pregando um evangelho que não causa uma convicção ao pecado.
Ui, eu tenho pecado, eu tenho que me arrepender. É por isso que o Senhor está dizendo que Ele quer que o culto seja restaurado. Então o Evangelho Eterno deve trazer a convicção ao pecado. Número 1, deve te causar te separar totalmente da decadência e da apostasia. Depois, número 3, deve te fazer com que você honre o sacrifício que foi dado na cruz do Calvário. Honrar o sacrifício, não abusar. Deve te causar que você venha se separar do pecado, ter a responsabilidade de que tem coisas estabelecidas na graça também. E a graça que quando a graça veio não significa que agora Deus é o santo e eu não. Estamos juntos. Preciso terminar por causa do tempo. Então, deve causar com que os crentes possam aceitar a perseguição também e se apartar agora dessa conformação ao mundo que você vê. Romanos 12, 1 e 2. Se conformar ao mundo, que você deve se apartar do mundo, dessa conformação. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito sério. Então, vai agora nos ajudar a ver o Evangelho Eterno. Eu quero parar aqui e aí eu quero expandir amanhã, se nós nos encontrarmos. Então, vamos anunciar na rádio. Então, talvez vamos nos encontrar amanhã, se o Senhor nos permitir. Aqueles que querem receber ao Senhor, levantem-se para receber ao Senhor globalmente. Todo o caminho até o Brasil, até Puerto Escondido, em Uruguai, Montevideo, todo o caminho a Concepción, Chile, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, todo o caminho até Santo Domingo, a Santiago da República Dominicana, todo o caminho a Higüey, Ciudad de Higüey, al Porto del Prince, em Haití, Costa Rica, todo o caminho a Nova Scotia, em Canadá, Moscow, Sydney, Austrália, Gizma, New Zealand, todo o caminho até South Korea e também aos fins do hemisfério. Repitam essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu escutei o Evangelho Eterno. Que o Senhor está nos chamando para viver em uma pureza total. E para temer ao Senhor. E para dar glória. E para apartar-se do pecado. E para adorar somente Jeová. O Senhor está nos chamando, Senhor, para nos preparar para a vinda do Messias. Então, nessa noite, eu me arrependo, meu Pai, no poderoso nome de Jesus. E eu te recebo no meu coração, como meu Senhor e o meu Salvador. Meu Senhor Jesus, por favor, estabeleça o meu nome no livro da vida do Cordeiro e estabeleça a justiça no meu coração. Me dê uma vida cristã santa e zero tolerância ao pecado. Senhor, estabeleça a Tua palavra no meu coração e estabeleça o Santo Espírito no meu coração. E me mantenha pronto para a gloriosa vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado. Eu vou abrir amanhã. Agora eu vou abrir amanhã no Evangelho Eterno. Aqueles que escutaram eu já pregar esse Evangelho Eterno, vocês sabem que tem muito mais adiante, né? Jesus os ama, que o Senhor os abençoe. Vocês viajam com cuidado. Shalom, amados. Deus abençoe. Jesus está voltando, o Messias está vindo, vamos ser santos. Toda Rabat, toda Haverim, Baruch Hashem.